nós vamos falar de um dos temas mais difíceis de todo o Novo Testamento, que é o Apocalipse. Não é fácil de digerir, mas vamos ver até onde vamos juntos. Né? Além da Bíblia, nenhum tema suscitou tantas e tão variadas interpretações quanto o Apocalipse. É o quinto livro do Novo Testamento, escrito por João Evangelista. Sobre este tema, contam-se aos milhares os estudos tentando decifrar os enigmas que se escondem ou se revelam em suas páginas. Esse livro é o mais esotérico da história da humanidade. Assinala os fatos posteriores ao advento de Jesus, como as guerras, as definições iniciais das nações europeias, que então se formavam, as nações futuras, as lutas ideológicas da civilização ocidental, o falso cristianismo representado pela então Igreja de Roma, a comercialização materialista da fé, ou seja, na Idade Média vendia-se pedaços das cruz que Jesus carregou, e foram tantos que daria para construir, imagina, um navio. Hoje, no Brasil, vende-se, inclusive, o ar engarrafado de Israel, e os pagamentos podem ser parcelados no cartão de crédito. Ontem, como hoje, como disse Jesus, quem tem olhos para ver, veja. E com seu livre-arbítrio, julgue. O objetivo central do Apocalipse refere-se ao fim dos tempos, e datado pela espiritualidade como sendo este, século XXI. Por isso, a nossa total importância em estar atento a todos os fatos que nos rodeiam pela mídia, nos revelando a gravidade com que a situação acontece em todo o planeta. O fim dos tempos, profetizado, não se refere à destruição do planeta Terra, isso é importante que fique claro, ou à extinção da raça humana, mas sim ao processo irrevogável de renovação espiritual, ao fim da civilização anticrística, a separação entre o joio e o trigo, como dito por Jesus. Acordemos, só faltam mais 80 anos para que se realize este processo de transição planetária. Você está preparado psicológica e espiritualmente para enfrentar tantas transformações? Bem, são evidentes os sinais de que se aproxima o crepúsculo da civilização anticrística, por cuja construção todos nós fomos no passado e somos hoje responsáveis em nossas múltiplas reencarnações. Oxalá, em breve, possamos saudar o alvorecer da nova era de regeneração, nós que nos posicionarmos à direita do Cristo. Dada a complexidade do Apocalipse, nós dividiremos a análise desse tema em 2 vídeos. Este, de hoje, o primeiro, será mais didático, mais de fundamentos, também mais cansativo, entre nós um pouco mais chato, né? Mas enfim, é necessário. Explicaremos o sentido oculto das palavras e símbolos, que são as chaves que abrem os segredos do Apocalipse. No próximo vídeo, mais agradável, embora sobre um tema tão pesado, nós falaremos sobre povos, sobre nações e as profecias do Apocalipse para este século XXI. Vamos começar pelo começo. Voltemos aos primeiros anos da era cristã. João, assim como Mateus, Marcos e Lucas, é autor de um dos 4 evangelhos, acrescentando-se às epístolas, principalmente as de Paulo, que universalizaram a nova doutrina. Nós teremos então o conjunto do Novo Testamento. Importa deixar claro que este não é um tema de consenso. Aliás, muito ao contrário. Todas as igrejas de orientação cristã, judaica, islâmica, discordam sobre as interpretações do Apocalipse. Mesmo obras espíritas e espiritualistas divergem dos significados de alguns símbolos e datas, embora haja convergência quanto aos aspectos essenciais. Mas o que é o Apocalipse? É um relato profético, escrito há quase 2000 anos, de acontecimentos que desde então deveriam ocorrer ao longo da nossa história até o final deste século XXI.
Quem teve autoridade moral para orientar esses relatos? Jesus. E quais são as profecias? E onde está documentado? Eu sugiro encontrar resposta a essas perguntas iniciando um breve passeio pela história antiga. No primeiro século da era cristã, no ano 64, Nero põe fogo em Roma e, para desviar as suspeitas sobre seu ato criminoso, ele atribui o incêndio aos cristãos acusados de feiticeiros. Tem aí o início de um longo período de perseguições, mortes e sangue que duraria 250 anos, até 313, após o fim do reinado de Diocleciano. Entre os primeiros mártires condenados por Nero, os mais ilustres conhecidos são Pedro, crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se sentir digno de ser crucificado como seu mestre Jesus, e Paulo, decapitado. Quase ao final, ou quase ao findar deste primeiro século, no início do ano 96, durante a perseguição aos cristãos, continuada pelo então imperador romano Domiciano, o apóstolo João é preso na cidade grega de Éfeso e desterrado para a ilha-prisão de Patmos, que é uma ilha no mar Egeu, atual domínio da Grécia. Em seu exílio, João Evangelista, o mais místico dos apóstolos, arrebatado em espírito, como ele se descreveu, hoje nós diríamos em transe mediúnico. Enfim, sob a inspiração de Jesus, tem seu espírito desprendido do corpo físico e levado para o plano astral. Assim como nós, quando nós dormimos, para onde vai o nosso espírito? É a mesma pergunta que podemos fazer para entender. Enfim, na dimensão superior, João contempla numa visão ideoplástica, ou seja, como se ele estivesse sob a influência de um hipnotizador, os acontecimentos que se sucederiam na história da humanidade até os dias atuais, 2000 anos atrás até hoje. Sendo que o fim dos tempos é o conteúdo mais importante dessas revelações. No mesmo ano, em setembro de 96, Domiciano morre e é sucedido por Nerva. O novo imperador anistia todos os exilados políticos e os presos por motivação religiosa, como João. João é libertado da ilha de Patmos e, escoltado por decuriões, volta à cidade de Éfeso, que naquela época era a segunda maior do Império Romano, só abaixo de Roma. Hoje as ruínas de Éfeso, que foi muitas vezes destruída, situam-se na Turquia. Bom, relembrando depois das imagens que lhe foram projetadas na sua tela mental, como se fosse numa tela cinematográfica. João escreve suas visualizações, mas agora então, gozando de plena consciência. E esses relatos para a posteridade são incorporados a um Novo Testamento com o nome de Livro do Apocalipse. Na verdade, o que João Evangelista registra por via mediúnica é uma série de visões sucessivas e não uma série de acontecimentos consecutivos. Daí a grande dificuldade de se desembaralhar a compreensão do Apocalipse. E o sentido espiritual global era revelar Jesus como o representante máximo de Deus e sua ascendência moral sobre todas as civilizações do planeta, até o estabelecimento definitivo na Terra do reino de Deus, do bem e da justiça. Jesus é apresentado como um cordeiro morto e ressuscitado, e que juntamente com uma comunidade de espíritos superiores governa a evolução da Terra desde sua formação até a consumação da presente etapa evolutiva. Lido ou estudado sem explicações, o Apocalipse é um livro incompreensível, repleto de alegorias teatrais, confusas, verborrágicas, sobre homens, animais, cidades, céus, mares de sangue, chuvas de fogo, oceanos de mortos e etc. Embora expressos numa linguagem quase infantil, esses símbolos, que nos parecem estranhos e incoerentes, escondem um conhecimento da cabala judaica, milenar cabala judaica, da ciência secreta dos hebreus e da linguagem cifrada com que os profetas se utilizavam no Velho Testamento. Hoje, os enigmas do Apocalipse
podem ser traduzidos e estudados à luz da razão, com lógica e bom senso, desde que nos apoiemos numa interpretação espírita das profecias, sem a qual é praticamente impossível decifrar-se esse emaranhado de símbolos. O antigo conhecimento, iniciático, secreto, só acessível às hierarquias mais altas dos templos, pode ser examinado à luz do dia. E seu sentido pode ser totalmente traduzido, desde que embasado no Evangelho de Jesus. O nosso objetivo nesta conversa, aqui e agora, é identificar o sentido oculto das principais palavras e expressões usadas por João, como chaves para abrir a compreensão do livro do Apocalipse. O próprio Jesus deixou-nos antecipadamente verdadeiras senhas que desvendam o mistério dessa revelação, quando se referiu ao fim dos tempos e às dores físicas e morais que adviriam neste final do maior ciclo evolutivo da história da humanidade. Por quê? Porque somos consciências imortais, espíritos habitando temporariamente corpos de carne, perecíveis, que apodrecem, que se desintegram. A matéria só gera matéria, o espírito gera o espírito. Como substância provisória, a matéria é transitória, perecível, está condenada à dissolução. A vida material é apenas o campo dos efeitos, não das causas. Todo o ascendente da vida é de ordem espiritual. Nosso espírito imortal evolui, através dos séculos, em sucessivas reencarnações educativas, em famílias e povos diferentes, em busca do autoconhecimento e do encontro com o nosso eu espiritual superior. Lembremos-nos da frase que não é de Allan Kardec, mas está escrita no seu túmulo na França, que é a seguinte, aspas, nascer, crescer, morrer, renascer, ainda é progredir sempre. Tal é a lei. Nossa meta é adquirir progresso intelectual, moral, espiritual em contínua evolução. Eis a saga humana na multimilenar jornada de retorno à casa do Pai. Dele viemos, para ele retornamos. E nosso Pai, Deus, que nos criou espíritos e não matéria. Neste final dos tempos de afastamento da moral do Cristo, seremos avaliados segundo as obras que realizarmos e não segundo a fé que professarmos. Estabelecimento da nova civilização crística, principalmente com a reencarnação disseminada de crianças índigo ou cristal, desde o ano 2000, provocará profundas modificações de ordem geral nos campos objetivos da arte, da ciência, da filosofia, da religião e da moral humana. Sem contar que também o planeta Terra enfrentará viscerais transformações geológicas. Para quem estiver interessado neste tema, as principais e excelentes fontes que nós consultamos, entre muitas outras, são os livros Mensagem do Astral, do Espírito Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais, Apocalipse, do Espírito Estevão, psicografado por Robson Pinheiro, A Gênese, escrito por Allan Kardec, Interpretação Sintética do Apocalipse, escrito por Cair Bar Schutel, e A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vamos agora entrar na parte, olha, é a mais chata, porque é a explicação de cada palavra, a sua tradução, a revelação daquilo que está escondido na palavra, o seu sentido oculto, e são muitas. Os que quiserem me acompanhar mais adiante, né, vamos dar início a ela. São as chaves. A explicação das palavras são exatamente as chaves que abrem os segredos para nós compreendermos o Apocalipse. Sem elas, as palavras querem dizer coisas absolutamente diferentes. Comecemos pela própria palavra, Apocalipse. Essa palavra deriva do grego e significa revelação. Nada tão grave. Ou seja, tirar o véu. Popularmente, sim, ela é associada ao fim do mundo. Outra palavra, fim dos tempos. Não há no Apocalipse qualquer menção expressa sobre o fim do planeta ou da raça humana. A única passagem que aborda diretamente o fim dos tempos deve ser interpretado como o fim dos tempos de afastamento da moral do Cristo.
ao final do atual ciclo evolutivo da humanidade no planeta Terra, a separação entre o joio e o trigo, ou entre os à esquerda ou à direita do Cristo. Besta do Apocalipse. É a síntese dos desregramentos humanos e das filosofias materialistas. Ao longo do tempo, esse poder bestial se materializa em forma de governantes, governos ou instituições religiosas que se julgam ou se julgaram, donas do poder, donas da verdade e donas da consciência humana. Como exemplo, podemos citar Nero, Diocleciano, o poder papal naquela época, mais recentemente Hitler, Pol Pot e tantos outros que violentaram a vida. Babilônia. Babilônia é um sinônimo de Roma. Nos escritos proféticos, a Babilônia era o símbolo da prostituição, do poder temporal, do orgulho, da confusão entre os povos. Grande Babilônia. É o sentido da Babilônia no seu contexto mais amplo de todos os povos que a apoiavam, ou seja, a Europa. Significa a humanidade desregrada, não o planeta Terra. Reino. Corresponde à política do Cordeiro. Cidade Santa. Também se refere à próxima humanidade cristianizada da Terra e tem o mesmo sentido de cidade das 12 portas. Nova Jerusalém. É o simbolismo da futura civilização espiritualizada do terceiro milênio. Estamos em processo de. Nada tendo a ver com qualquer cidade da Terra e nada a ver com a Jerusalém atual. Esposa do Cordeiro. É a humanidade que assimilou os ensinamentos de Jesus. Primeiro amor é a caridade, essência do ensino cristão. Mulher. A palavra mulher é sempre empregada para simbolizar a comunidade religiosa, a igreja verdadeira, a noiva do Cristo. Mulher vestida de púrpura escarlate. Púrpura evoca o poderio dos reis e sacerdotes. Escarlate é o símbolo do instinto sanguinário. Prostituta. A figura profética da prostituta no Apocalipse é a igreja de ontem e de hoje, que se uniu ao mundo, explora o nome do Cristo, mas segue orientações diferentes das ensinadas por Jesus. Instituições como as Cruzadas, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício matavam em nome do Papa e da Santa Madre Igreja, tal qual o Império Romano fez com os primeiros cristãos. Falsa profetisa. Toda igreja que adota doutrinas que são preceitos dos homens, ou seja, cuja teologia altera os ensinamentos do Evangelho a partir de Jesus, é a falsa profetisa. Hoje, a união da igreja com o Estado ameaça alguns países de repetir as trevas espirituais da Idade Média em profundo retrocesso obscurantista. Qualquer semelhança com algum país que nós conheçamos não é mera coincidência, é intencional. Homem do pecado é a expressão que Paulo usava para advertir contra a introdução de doutrinas humanas no núcleo do cristianismo primitivo. Anticristo não é um homem, é o conjunto das forças adversas que atuam contra o Evangelho de Jesus, tanto na terra como nos planos espirituais. Trono. Trono entre os judeus era o símbolo da autoridade máxima. Trono de Satanás é a representação da igreja que se corrompeu com doutrinas pagãs quando admitiu práticas exteriores, não interiores, exteriores, e um culto de aparências, como a idolatria a ídolos pagãos, sob o nome de santos cristãos. O trono de Satanás também é representado pela cidade de Roma, onde mais tarde a sede do papado substituiria o poder temporal dos imperadores romanos. Essa falsa aliança entre Jesus e o mundano atrasaria a marcha evolutiva da humanidade em séculos de ignorância e de sofrimento. Apenas mudariam as aparências e seria então elevado ao poder o domínio político-religioso do homem do pecado, como afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse Jesus, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A quem quer que tiver sede,
Gratuitamente lhe darei da fonte da água da vida. Árvore da vida significa o alimento, a energia, o recurso para que os espíritos se elevem em planos superiores. Vozes dos céus. Os espíritos do Senhor, o conhecimento espiritual que ilumina as consciências e as comunicações dos espíritos conosco. Exércitos que estão nos céus são os espíritos superiores. Trovões e vozes dos céus representam a interferência direta do plano espiritual para acordar os homens quanto à sua responsabilidade evolutiva. Relâmpagos e terremotos são os efeitos físicos drásticos que abalarão as estruturas da civilização humana, afastada da sua renovação crística. Linho branco, representa a conduta justa dos santos. Livro. Em todas as épocas, o livro foi o símbolo do conhecimento, da sabedoria. As duas testemunhas são, traduzidos, o Antigo e o Novo Testamento. Testemunho de Jesus é o espírito da profecia, a vivência dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que foi vista no seu santuário, significa as revelações mediúnicas que os espíritos superiores trouxeram e que foram codificadas por Allan Kardec, restaurando o santuário. A Arca da Aliança era um móvel revestido de ouro que os hebreus, fugidos do Egito, construíram durante seu êxodo pelo deserto para carregar as pedras com as leis que Moisés trouxe do Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. E agora, o que é o santuário? Santuário é o símbolo de todo o conhecimento para os judeus. Grande voz dos espíritos significa a vinda do Paráclito prometido por Jesus. Paráclito, como está no Evangelho, é sinônimo de consolador, que é o Espiritismo, com suas mensagens que libertam as consciências e inauguram no planeta a fase de maioridade espiritual da humanidade terrena. A chegada do Consolador, ou seja, a revelação da verdade, inicia uma nova era. É o fim dos tempos de ignorância da moral crística. Ao aliar ciência, filosofia e religião, a doutrina espírita, síntese do Evangelho de Jesus, esclarece ser o homem o construtor de seu próprio destino, sem pecado, sem culpa. Pecado é não evoluir, e erro se corrige. Dia do Senhor. É hora do juízo, é a separação do joio do trigo, em que um terço dos encarnados, entre encarnados e desencarnados, ficará no planeta Terra. E 2 terços, entre encarnados e desencarnados, serão alijados, migrarão para um planeta inferior, denominado Absinto, por João Evangelista. Observem, está em Apocalipse 8, 10, 11. Consolador. Conforme Jesus prometeu em sua última ceia com os apóstolos, o Consolador que ele enviaria para explicar todas as coisas é o Espiritismo, a revelação espiritual sob orientação do Espírito da Verdade, que era João Batista, que o batizou nas águas do Rio Jordão. Ira de Deus. É a lei de causa e efeito em ação. Trombeta. Segundo André Luiz, trombeta é a mediunidade de premonição. Humberto de Campos já faz um paralelo com a palavra que procede do céu. Emmanuel refere-se à trombeta personificada no discípulo do Evangelho, do qual se deve esperar avisos seguros. Espada aguda. Corresponde à disseminação da fé raciocinada que veio ser trazida por Allan Kardec. Segundo Cair Bar Schutel, essa espada é o símbolo do poder e da justiça. É a palavra divina, que no dizer de São Paulo, é a poderosa arma com a qual será restabelecido o reinado do Cristo na terra. E, finalmente, o Evangelho, o Verbo, essa espada que vibra matando a hipocrisia, aniquilando o erro e defendendo os espíritos de boa vontade na sua luta terrível das trevas contra a luz. Lago que arde com enxofre. Simboliza o planeta primitivo, para onde serão banidos 2 terços da humanidade, encarnada e desencarnada,
que são espíritos julgados culpados por sua própria consciência. Segunda morte. Refere-se ao degredo da humanidade reprovada, considerada à esquerda do Cristo, para um planeta primitivo denominado Absinto por João Evangelista. Segundo Emmanuel, a segunda morte diz respeito aos padecimentos sofridos pelos espíritos de má conduta no plano espiritual, após a morte do corpo físico, e que serão exilados da Terra para o mundo em estágio absolutamente inferior. Ventos significam guerras entre povos. Águas significam povos, nações e línguas. Mar Grande são as grandes civilizações que o mundo conheceu. A expressão de Gog e Magog significa em todas as dimensões do planeta. Noite é o símbolo das trevas, das paixões desregradas, da iniquidade. Satanás e diabo são figuras mitológicas, metáforas do mal, de existência transitória, portanto, são equívocos espirituais. Sinagoga de Satanás significa os falsos judeus que se misturavam aos seguidores de Jesus para denunciá-los aos perseguidores romanos. Púrpura é a representação dos poderes aristocráticos do mundo. Sangue é o símbolo do instinto animal. Dragão é a violência e brutalidade da matéria. Espírito das trevas que luta contra o Cristo. Serpente configura a astúcia, a perfídia, a tentação humana. Besta é o desregramento sem conta. E quando a gente vê a expressão serpente, dragão e besta, são simbolismos que sintetizam todo e qualquer sistema filosófico, religioso, político, econômico, científico, que se interponha entre os princípios do Evangelho de Jesus e a evolução do espírito humano. São símbolos da sensualidade, dos instintos inferiores, e eles são representados pelas cores vermelho e escarlate. Escorpiões com rostos de homens. Foi a visão que João Evangelista teve sobre os aviões de combate na Segunda Guerra Mundial. Aliás, os aviões japoneses tinham realmente na sua frente uma pintura de monstros para atemorizar o adversário. Estrela que do céu caiu no mar. Foi a visão que João teve da bomba atômica ao cair sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Fogo. No Apocalipse, é um poder ilusório, não real, à vista dos homens, que engana os que habitam a terra. É o fogo usado em alguns movimentos religiosos como o poder do Espírito Santo. Hora significa um século. Dia é um período profético representativo de um ano. 7. O número 7 simboliza a ideia da totalidade, da perfeição, da plenitude. E ele é destacado desde o Gênesis, que enuncia: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. 7 são os dias da semana, das cores fundamentais das notas musicais, dos dias de cada fase da lua e assim por diante. São também os 7 degraus da escada de Jacó, que simbolizam a ascensão espiritual do homem através das várias dimensões que aparentemente o separam de um nível mais alto da espiritualidade. 7 castiçais. 7 castiçais representam as 7 principais igrejas primitivas fundadas pelos apóstolos, hoje todas na região da Turquia, se ainda existissem. Simbolicamente, elas expressam 7 fases distintas do cristianismo, desde Jesus até hoje. O objetivo é sempre chamar os cristãos para que retomem os princípios estabelecidos pelas palavras de Jesus, explicitadas pelos apóstolos e pelos profetas. 12. Identifica um profundo juízo entre os israelitas. 12 eram as tribos de Israel, das quais a de Issacar forneceu quase todos os profetas da Bíblia. 12 é o número dos apóstolos,
12 os planetas em torno do Sol, 9 dos quais já descobertos, embora não é isso que a ciência pense. 12 são as constelações do zodíaco, em cujos limites se movimenta todo o sistema solar. 24 anciãos. É a comunidade de espíritos superiores, de outros mundos mais antigos, mais experientes, que auxiliam Jesus no processo de evolução da humanidade terrestre, desde sua formação até o final da presente etapa evolutiva. Agora, vem um tema que é meio complicado até de explicar. O número 666, que nós chamamos o número da besta popularmente. Bem, 666. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele teve uma visão ampla e global dos acontecimentos que iriam acontecer num futuro previsto como o final dos tempos. Em sua visão, ele observou que a humanidade irradiava ondas mentais de pensamentos quase materializados, formando descontrolados vórtices ou redemoinhos escuros. Pensamento é matéria, então ele conseguiu visualizar esta movimentação. A sequência das radiações vibratórias desses pensamentos emitidos, num movimento intenso, de uma forma espiralada, dava uma visão do número 666, que se multiplicava na formação de ondas negativas. Diz Ramatiz que essas ondas mentais se estendiam criando uma figura parabólica que dava a volta e que se estendia em nova parábola, em formato que lembrava o número 6. Não é fácil a compreensão, é preciso que vocês pesquisem um pouco como pode ser a construção dessa imagem. Para a espiritualidade, o símbolo cabalístico 666 identifica o perigoso estado espiritual, coletivo, em que 2/3 da humanidade, encarnada e desencarnada, está vivendo uma caldeira prestes a explodir e que antecede o momento de transformação definitivo da humanidade terrena e do seu orbe, do seu mundo. Ou seja, é o processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo superior de regeneração, como dizem os espíritas, ou da era de peixes para a era de aquário, ou a nova era, como dizem os universalistas. Refere-se exclusivamente essa ideia do 666 ao reinado da besta e do anticristo, e tem ligação fundamental com o espírito do Apocalipse. Nada tem a ver com a natureza, com alguma instituição ou com nenhuma pessoa, em nenhum momento da humanidade. Alegoricamente, essa vibração mental, eletromagnética, densa, escura, pesada e agressiva, cujo formato lembra o número 666, sempre se manifesta mais em regiões de conflitos bélicos, onde o ódio do ser humano, na ânsia de destruir os outros homens, leva a criação ou criatura aos instintos mais baixos da animalidade. Por isso, tanto são responsáveis os que desencadeiam as guerras, como todos os que contribuem mental e moralmente para o clima de conflito, ainda que estejam longe do palco em que isso aconteça. Não importa a que distância física eles estejam. Eles estão mentalmente construindo esta massa de pensamento que gera essa sensação do 666. Tempo, tempos e metade de um tempo. Me ajudem aí, porque é complexo conseguir traduzir em palavras o que isto significa. Nas profecias bíblicas, um tempo ou um dia equivale a um ano. É o que diz a profecia que está em Ezequiel 4:6, no Antigo Testamento. O calendário judaico, ele adotava um ano lunisolar, no qual cada mês tinha 30 dias. Então, vamos raciocinar. Um tempo é igual a um dia, que é igual a um ano profético. 2 tempos, 2 dias, 2 anos proféticos. Meio tempo, meio dia, meio ano profético. Total, 3 anos e meio, ou seja, 3 tempos e meio, ou seja, 42 meses, que equivalem, vezes 30, a 1.260 dias proféticos, que, por sua vez, equivalem a 1.260 anos.
Desde os primeiros séculos até depois da Idade Média, os que não reconheceram o poder do Papa foram queimados, destruídos, assassinados, como prova a história. Invertendo a lógica e a essência da mensagem dos evangelhos, para sobreviver, os cristãos foram obrigados a optar entre Cristo ou Roma. Os que preferiram seguir a Jesus e não ao Papa se viram forçados a esconder-se nas catacumbas, nos montes, nas montanhas, nas grutas e no deserto. Os que não o fizeram arriscaram-se a ser caçados nas cidades e torturados como hereges. No Apocalipse, esse tempo profético em que a mulher, símbolo da verdadeira igreja, refugiou-se no deserto, corresponde aos tais 1260 anos, que só viria a terminar, basicamente, com a Revolução Francesa. Por fim, nós vamos traduzir o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são as projeções da paz, da guerra, da peste e da fome. No próximo vídeo, nós vamos tratar, não especificando palavras, traduzindo, mas o sentido global, geral, mais histórico do Apocalipse, do ponto de vista de povos, nações e a tendência do que deverá acontecer neste século XXI. Profecia não é acontecimento definido, é uma possibilidade, pode ou não ocorrer, dependendo do comportamento nosso diante da realidade da vida. Se você concorda com essa forma de raciocinar, com essa documentação histórica que estamos trazendo, nos acompanhe e coloque o seu comentário. Vamos começar a entrar num processo de diálogo. Coloque o seu comentário, aperte aquele sininho e muito obrigado por ter aguentado até este momento e até a próxima reunião.